estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. Eu sou a Bruna e hoje a gente vai para o nosso último livro dessa série com o apoio da LTI sobre subgêneros literários coreanos. E o tema de hoje é fantasia, esse gênero que a gente gosta tanto, né? Então a gente está com um convidado hoje aqui e já deixo aqui avisado que qualquer livro, link, referência, vai estar tudo aqui embaixo na descrição também. Oi, pessoal, eu sou a Denise. A gente hoje está muito feliz que a gente conseguiu trazer um convidado super bacana, que entende muito aí de ficção especulativa, para trocar com a gente um pouco mais sobre a obra que a gente vai falar hoje, que é o Solo Leveling. Isso mesmo, gente. Hoje a gente trouxe um quadrinho. Claro que ele também é uma obra transmediática, né? Que veio de uma novel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante o episódio também. E que está fazendo muito sucesso. Então, para conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso, a gente trouxe o Oscar Nestares. Muito obrigada, Oscar, por ter aceitado o nosso convite, né, e ter conseguido vir aqui. Queria que você falasse um pouquinho quem você é, sobre a sua área de pesquisa. Se apresenta para a gente, por favor. Claro, tudo bem. Oi, Denise, oi, Bruna. Oi. É um prazer estar com vocês aqui, prazer estar com quem está acompanhando a gente. Eu sou um apaixonado pela ficção especulativa, pela literatura imaginativa, pela literatura fantástica, que a gente vai falar muito disso. E minha vida se constrói em torno disso, né, desses campos, mais especificamente do horror e do terror, né, que tem sido meu objeto de pesquisa, principalmente no doutorado, né, que eu concluí em 2022 na USP. Mas antes, o mestrado, eu mergulhei na literatura fantástica. Eu escrevo também, né? Tenho um trabalho como escritor. E já tentei escrever, vamos chamar de ficção mimética, né? Daquela ficção realista e tal. Mas eu não consigo, acabo indo para o campo do sobrenatural, da imaginação, do fantástico. E minha vida se estrutura em torno disso, né? Eu escrevo para Galileu, tem uma coluna na revista Galileu sobre isso, né? Livros, basicamente, de horror, terror, mas também do fantástico, fantasia. E tenho um trabalho como tradutor, enfim, e participo de eventos maravilhosos como essa conversa com vocês. Então é um prazer estar aqui. É um prazer enorme. Só para contextualizar, né? Por que a gente está tão feliz assim? A gente conheceu o Oscar em uma palestra, em um evento que teve sobre a Bora Chon, né? Que é a autora daquele livro Coelho Maldito. Sim. Uma coletânea de contos maravilhosos. Excepcional. E a gente ficou, nossa, ele precisa entrar em algum momento, conversar com a gente. E aí a gente decidiu trazer a ficção especulativa, ficção científica, fantasia. Então, a gente falou, é agora a hora. E a gente ficou muito feliz por você ter aceitado e super se empolgado, né? Sim, demais. Imagina, um prazer. Foi um evento muito especial. A gente estava conversando antes, né? Ler os contos da Bora Chung, e que é um prato cheio de subgêneros do fantástico, né? A gente tem realismo mágico, tem a fantasia, tem o fantástico, o horror. E então, poxa, que bom que aquele evento nos tenha trazido até aqui, né? Então, prazer. E você já leu o quadrinho? Leu Sim, esse quadrinho inteiro? Sim, com certeza. Li Solo Leveling e posso dizer que me tornei um fã. Você já tem mais um leitor assíduo. Nossa, que legal. Porque assim, o Oscar não conhecia ainda a obra, né? Não a gente conhecia. se apresentou para ele quando a gente falou que o interesse era falar sobre essa obra. Então, que legal que conseguimos trazer mais um fã. Sim. Podemos falar disso também. Mas, como eu disse, era um universo meio à parte, paralelo. Vamos falar de mundos secundários. Esse do Solo Leveling, dos webtoons, de certa forma, era um universo. Mas aí, a partir disso, como eu gostei, eu comecei a escarafunchar ali, né? Acho que a gente vai falar sobre isso. Muito bom, muito bom. Gente, o Solo Leveling é um manhwa, né, coreano. Na verdade, um webtoon, ele foi serializado online, né? Em plataformas digitais. Que veio da adaptação de uma web novel escrita pelo Chugon, né? E ela a arte é feita por esse estúdio Redice, do Bu. Não sei se é um artista só, eu acho que são vários. É uma equipe, né? É uma equipe. Que sensacional também, né? A arte é um caso à parte aqui, né? Foi o que me chamou a atenção entre, enfim, um dos triunfos assim que eu encontrei. Mas sim, a arte é algo de encher os olhos. Encher os olhos. Essa página, então, que você abriu, Jesus, lê ela no escuro. Exato. Você tem partes bem assustadoras aqui. Sim. E você consegue, Oscar, fazer uma sinopse bem rápida, assim, desse primeiro volume pra gente? Consigo. Bora. Bora, Chung. É a história de um rapaz, né, um adolescente, acho que o Jinwoo Song.
Que, enfim, ele é história de... São caçadores ali, são figuras, são seres humanos que, na verdade, são uma espécie de eleitos para atravessar portais e enfrentar monstros, né? A gente já tem ali uma estrutura bastante própria da fantasia. E o Dino é um desses caçadores, só que ele é um caçador de classe baixíssima, ele geralmente entra para apanhar, quase morre e tal. E a história trata de ele descobrir poderes que, na verdade, ele não sabia que tinha, na verdade, uma ascensão dele dentro desse universo, né? Enfim, de uma missão, uma espécie de quest ali que eles têm, ele e outros caçadores. E graças a ele, eles sobrevivem, né? Alguns sobrevivem, poucos sobrevivem. Enfim, não sei, vou dar spoiler. Mas é essa história. É uma história de superação, de ascensão, enfim, de descoberta de outros valores que não aqueles que geralmente são muito conceituados ou prezados pela sociedade no geral. Assim. Isso, maravilha. Perfeito. E como é um livro, ele só tem dois ou três capítulos, né? Então, passa-se só em alguns episódios ali. Tem muita história ainda para rolar. E a gente pode acompanhar em outras formas até que os livros todos saiam, né? Os quadrinhos. Sim. Lê o webtoon, tem o anime também. Vai ter o filme agora, né? Filme? Isso. Estreia dia 5. Na verdade, não é bem um filme, retomada, né? né? Como a segunda temporada vai sair em janeiro, eles vão lançar agora em dezembro uma recapitulação da primeira temporada com mais 2 episódios inéditos. Que seriam da segunda temporada. É impressionante. É um marketing aí da próxima temporada, né? Claro, claro. É muito impressionante. Assim, essa transmedialidade, né? Quer dizer, multimedialidade. Pô, era um livro online que depois virou uma webtoon, depois virou quadrinho impresso, virou um monte de coisa. Agora está aqui num podcast. E tem jogo também. Eu só não sei quando sai, mas só que falaram que vai ter jogo. Porque eu imagino isso aqui. É uma estrutura muito gamificada. Total. Perfeita para um jogo. Sim. Então, é uma narrativa que permite muito isso e a arte também, né? Uhum. Mas, enfim, vamos então entrar em conceitos, teorias, para quem está de fora, assim. A gente falou sobre ficção especulativa. O que seria? Qual que é a relevância dela? E aí, se você já quiser, por exemplo, diferenciar da ficção fantástica, né, que são outros termos ali dentro dessa seara, pode ir à vontade. Perfeito, Bruna. Eu entendo a ficção especulativa como quase um sinônimo da literatura fantástica, né? Assim, é que eu acho que a ficção especulativa, por ser ficção, já abrange uma multidisciplinaridade, já abrange linguagens diferentes, como a gente está falando aqui, de um quadrinho para a web, de quadrinhos em si, literatura, claro, né? Quando a gente fala da literatura fantástica, ou mesmo da ficção fantástica, a gente pensa mais no núcleo como sendo literário. Mas a minha percepção, e aí a percepção de estudiosos, né, acadêmicos, pesquisadores, é que é um termo que corresponde ao de literatura fantástica, que fala desse choque dentro de uma história entre o nosso paradigma de realidade, ou a realidade como a gente a entende, embora essa realidade, a compreensão dessa realidade a partir de certo momento seja bem relativa, e um universo regido por leis diversas, por leis diferentes, por leis que não são as leis que regem o nosso mundo, as leis científicas. Né? Quer dizer, essa seria de maneira muito resumida uma definição do fantástico. E aí do fantástico literário, que vem de Tsvetan Todorov, né? Que é o grande estudioso da literatura fantástica, questionado ou não, mas ele tem um livro fundamental, que é a Introdução à Literatura Fantástica, em que ele fala da hesitação, tanto de personagens quanto do leitor, sobre aquilo que está se lendo, né? O leitor ou a leitora. Quer dizer, algo acontece, a gente está aqui no podcast, de repente abre-se um portal ali, a gente tem que ir para uma masmorra, né? A masmorra, para quem não sabe, é o portal aqui, é o contexto do Solo Leveling, onde há monstros, enfim, que não existem, né? Monstros sobrenaturais, inexplicáveis. Então, nesse momento, tem uma hesitação. Pô, aquilo aconteceu ou não? Tá todo mundo doido e tal. Então, nessa hesitação, a gente tem uma definição do fantástico. E aí, o fantástico nasce na literatura, e isso muito antes do século XVIII, com o gótico e tal, coisa lá atrás. A gente sempre fabulou muito. O ser humano sempre imaginou, nunca bastou essa realidade, né? E depois explode para outras linguagens, né? Explode para o cinema, explode para os quadrinhos, para o teatro, para uma série de outras linguagens. E dentro desse campo da ficção fantástica, a gente costuma dividir
ter ali subgêneros, né? Não é subgêneros, mas são expressões do fantástico, que seriam as 3 principais: a fantasia, como no caso de Solo Leveling, a ficção científica, né, que é a ciência, quer dizer, os experimentos científicos, de certa forma, proporcionando algo inexplicável. O horror sobrenatural, porque o horror pode ser estritamente realista, quer dizer, o horror pode não ser fantástico, né? Quer dizer, o horror pode ser ser humano, simplesmente. Ser humano mesmo. Puramente ser humano. Aqui a gente tem elementos de horror sobrenatural. A gente tem, enfim, estátuas gigantescas e tudo mais. Mas então, essa interpretação da ficção especulativa, como tendo esses... ela vem mais recentemente, né? Ela acho que tem também a ver com o mercado, com como o mercado olha para essas obras com muito diálogo entre cinema e literatura e séries, né? O audiovisual. Mas eu vejo como um sinônimo da literatura, da ficção fantástica, né? Que é dessa ficção que desafia a nossa percepção da realidade com elementos irreais, inexplicáveis, sobrenaturais, né? Seja causando esse choque, sejam incorporados, totalmente incorporados numa diegese, vamos chamar assim, no universo próprio de uma obra, como é no caso do Solo Leveling. Ninguém questiona os portais. Quer dizer, eles existem. Né? Então a fantasia tem esse caráter. A fantasia é diferente do fantástico. O fantástico causa essa estranheza. Poxa vida, surgiu um monstro aqui. Que porra é essa? É que esse monstro, isso não era para acontecer aqui. Mas dentro do campo da fantasia, essa hesitação quase que não existe. Essa hesitação, ela faz parte daquele universo, ele é compartilhado, né? Ela não é compartilhada por aquelas pessoas. Então, assim, eu enxergo, a gente vai falar de ficção especulativa, mas eu vou interpretar muito como ficção fantástica, né? Alguns falam de insólito, que é um outro campo. Mas, assim, o fantástico e o especulativo a gente pode entender como esse grande campo do imaginativo que escapa do compromisso com a realidade, ou narrativas não miméticas, né? Se a gente quiser um termo, aquelas que não tem essa... Bem acadêmico. Bem acadêmico, a mimese e tal, que é a representação da natureza e do mundo. Essas narrativas, elas não se comprometem a representar literalmente aquela natureza, o mundo como a gente conhece. Representam outros mundos também. Agora, então, será que a gente pode entender que a importância da literatura fantástica, então, ou especulativa, enfim, seria esse choque? Então, a partir de um choque, seja pela própria narrativa que abre um portal, ou pelo meu choque ao entrar nesse mundo, será que a potência dela está aí? Também está aí. Também está aí, porque eu sempre vou confiar na potência, ainda mais agora que a gente fala de inteligência artificial e tudo mais. Eu sempre vou confiar, apesar de tudo, na potência imaginativa do ser humano. Tá, gente? Nós somos horríveis, somos uma casquinha aí, enfim. Alguns pensam que o meteoro está atrasado, eu às vezes penso mesmo, mas a gente tem uma potência imaginativa que para mim é insuperável. Então eu acho que sim, esse estímulo à nossa imaginação proporcionado pela ficção especulativa ou a ficção fantástica, né? Quer dizer, o mundo é o nosso, é Seul, aqui é uma cidade que a gente reconhece como sendo uma cidade deste mundo, de repente você tem coisas acontecendo ali que nos capturam a nossa atenção, capturam o nosso fascínio. Eu acho que esse é o primeiro ponto, mas hoje eu vejo a importância, a potência do fantástico, e aí pensando a ficção científica, pensando principalmente o horror, né, que é o meu campo de estudo, como formas de a gente tratar questões realistas, questões reais, questões contemporâneas, muito mais eficazes do que outras estratégias narrativas. Tipo, abordar isso em uma palestra, em um PowerPoint, assim, uma não, realista. mesmo literariamente falando. Se a gente pensar... Vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Quer dizer, o que é o nosso mainstream literário? É o realismo compromissado, o modernismo, quer dizer, apresentar o Brasil para nós mesmos, né? Assim, a gente entender o que é esse país, com todos os problemas e tudo mais, sempre de uma maneira muito mimética, muito representativa mesmo. Só que e aí sempre se descartou as formas não miméticas, né? Quer dizer, coisas que fizessem isso, uma narrativa de fantasmas, por exemplo, numa casa grande. Num contexto ali da história de escravizados. Não, isso aí é um escapismo. Mas não, às vezes é uma forma mais poderosa de você falar do sofrimento de alguém que morreu ali e volta,
do que você retratar algo, enfim, o dia a dia daquelas pessoas. Claro que isso foi feito maravilhosamente bem, mas eu acho que essas fórmulas vão se esgotando e a gente, por meio das estratégias do fantástico, da ficção especulativa, a gente vai chegando ao âmago de pontos que são muito nossos. Por exemplo, o Solo Leveling. Né? O Jinwoo, ele é um rapaz frágil, débil e tal, só que ele encontra no campo do fantástico, da fantasia, os instrumentos que ele precisa para se superar. Né? Então, a gente não está falando só de alguém que escapa para esses universos, a gente está falando de alguém que quer vencer ali uma estrutura social também muito rígida e tudo mais. Então, eu acho que a potência do fantástico vem muito daí, de a gente ter novas estratégias para tratar dos problemas de sempre. Assim, faz assim, dá uma chacoalhada, né? Sim, naquilo que a gente já... Sim. Em vez de você pegar algo que é do seu dia a dia, você traz algo sobrenatural, fantástico, e faz você refletir mais ainda do que talvez por uma narrativa mais realista. Exato, porque você está lendo, eles falam, nossa, que maravilhoso isso aqui, esse mundo de magia e tudo mais, ou esse monstro que aparece e tal, mas o que está por trás disso? Isso nos convoca a nossa reflexão. Quer dizer, não é um mero primeiro impacto. Muitas vezes é. Muitas vezes o único compromisso de uma obra é só assustar, maravilhar e ok. É entretenimento, né? Eu acho que agora a boa ficção fantástica, especulativa, ela tem um motivador por trás daquilo. Ela tem alguma coisa que alavanca aquilo. Né? Aqueles fantasmas, aqueles monstros. Como o próprio Frankenstein, por exemplo. Né? O Frankenstein, a criatura de Frankenstein diz muito sobre... Diz mais quem é o monstro ali. Não é o Victor, né? É aquela criatura que é renegada pelo pai. Assim. Então, enfim. Mas aí, por aí a gente vai. E aí, sem muito spoiler, quais foram as suas primeiras impressões, assim, em termos de narrativa, de estética? Você já comentou um pouquinho que dentro da fantasia aqui de Solo Leveling a gente tem bastante do horror, né? Então, falar um pouquinho sobre esses aspectos que você encontrou. Assim. Claro, eu encontrei primeiro, foi uma gratíssima surpresa, né? De novo, agradeço vocês por me apresentarem ao quadrinho. É um manhwa, como que chama? Manhwa. Que é mangá... coreano. Esse é o quadrinho coreano. Tá, quadrinho coreano. E minhas primeiras, na verdade, as impressões que ficaram comigo foi que eu falei, ok, eu vou acompanhar essa jornada do herói aqui, de um herói improvável, né? Alguém que aparece ali, já é apresentado como alguém, um caçador de classe E, ninguém dá importância para ele e tal. Vou acompanhar essa jornada dele, né? Eu tava preparado para isso. E mesmo que seja isso, eu fiquei muito magnetizado, primeiro pela forma como a informação é disposta, né? Eu acho que a gente tem algumas páginas em que você tem toda essa mancha aqui, você tem só algumas imagens destacadas. E a arte é muito minuciosa, a arte é um espetáculo à parte mesmo, assim. E você vai captando nos detalhes ali o que está acontecendo, embora seja uma história simples. Né? Quer dizer, uma história de alguém que está vencendo a si mesmo, né? Que está superando a desconfiança e o desprezo de colegas, né? De outros caçadores ali, para salvar o dia. Né? Quer dizer, a gente já viu essa história muitas vezes. Sim. Mas tem esse... principalmente na composição das monstruosidades aqui dessas, pode falar das estátuas, que é um negócio mesmerizante, assim, hipnotizante, sabe? Eu fiquei muito capturado por isso. E aí você vai entrando, vai virando a página, porque me impressionou muito, assim, essa arte mesmo, o ritmo da história eu acho interessante também. Eu acho que é um ritmo mais... embora ela seja barulhenta, assim, as coisas vão acontecendo numa cadência mais suave, sabe? Não é aquela coisa mais frenética. Então eu gostei disso também. Eu falei, nossa, eles estão aqui pensando, conversando e as estátuas se mexendo devagarinho. Tem todo um clima aqui que eu não encontrei em outras obras, assim, sabe? Por isso que me captou. E aí vem, então, essa outra pergunta, que é, bom, por essa leitura, se você conseguiu achar, então, esses aspectos que a diferem de outros livros de ficção fantástica, seja de quadrinhos ou não, e se houve também, por exemplo, algum estranhamento por ser um quadrinho coreano, eu não sei se foi o seu primeiro quadrinho coreano. Eu acredito que sim. Se houve também, assim, alguma curiosidade, nossa, isso aqui será que é
tipicamente coreano? Sim. Eu me perguntei se todo esse clima, esse ritmo, essa cadência, essa decupagem, né? Quer dizer, a escolha do que vai se colocar ali, do que vai se destacar nas imagens ali, se isso é uma prática, enfim, uma prática dos quadrinhos coreanos, né? Porque, sim, o meu estranhamento é um estranhamento positivo, vem justamente dessa apreciação desse clima, dessa atmosfera que tem. Eu acho que é um quadrinho muito atmosférico. Embora ele seja calcado em ações, né, quer dizer, eles estão ali decidindo o que fazer, como vencer. Tem muita reflexão do próprio Jin-woo, assim, né? Ele tem os recordatórios ali, que são aqueles balões de pensamento e tal, daqueles diálogos interiores dele. Então, muitas vezes se volta para dentro dele. Então, tem uma coisa mais introspectiva. E eu acho que essa atmosfera, esse clima e esse ritmo um pouco mais ralentado, um pouquinho menos frenético do que o que a gente está acostumado a ver, tudo isso me chamou atenção. Me chamou atenção do melhor jeito possível. Assim, um estranhamento, falei, cara, ok, estou diante de uma obra produzida num contexto cultural que eu não conheço quase nada, além do pouquinho literário, né? Mas no qual eu reconheço características que já encontrei em livros coreanos também. O que, por exemplo? Eu acho que tem uma coisa, eu estava até conversando com um amigo meu, Cristiano Aguiar, que é, enfim, pesquisador, escritor também, e a gente lê muito, ele me recomenda muitas obras asiáticas, mangás, mais japonesas, né? Mas a gente troca muito isso. A gente estava trocando essas impressões sobre como as personagens, por exemplo, tanto no livro da Bora Chung, como até no A Vegetariana, que eu acabei de ler, da Hong Kong, são... Eles são rígidos, assim, eu percebo uma rigidez na expressão deles que, por exemplo, a gente não encontra malícia, malemolência, sabe? Assim, pelo menos é uma coisa que são personagens muito rigorosos deles com eles próprios, assim, sabe? Quer dizer, é aquilo e acabou, são códigos ali muito estritos que eles obedecem, aos quais eles estão sujeitos, mas que ao mesmo tempo apresenta uma latência, uma vontade de superar, de subverter isso muito forte. Como é no caso da vegetariana, né? Daquela personagem que decide parar de comer carne e aí a família, a sociedade toda se une contra ela e aí causa o caos. Os contos da Bora Chung também, acho que trata muito principalmente de figuras femininas. Sim. Que estão, enfim, engessadas, presas ali dentro de uma estrutura muito rígida, se rebelam contra isso e geralmente recorrem ao sobrenatural, ao fantástico. E aqui, né, o Jin-woo, assim, ele, como a gente falou, ele precisa ir para esse mundo de fantasia para ser o que ele jamais seria dentro do universo real, né? Ele não conseguiria se superar, penso eu, não fosse aquela situação que eles vivem. Então eu reconheço essa rigidez, essa coisa estrita, dura, mas ao mesmo tempo muito fascinante para nós, para mim, né? Eu, um leitor ocidental, de personagens que se rebelam, né? Em algum momento se rebelam. Então, não sei, foram pontos que me chamaram a atenção. Interessante. Eu estava pensando, você falou que gostou muito desse clima que é criado devagarzinho, né? Então, acho que um quadrinho que ele vai gostar muito é o Horizonte também. Nossa, o Horizonte? Nossa, ele vai gostar. Ele tem 3 volumes. Apesar que é realismo da New puro. Pop. Não, realismo. Problema algum. Só que é distópico, mas é realismo. É distópico, porque se passa em um lugar que não tem nome, a gente não tem esses fixadores de lugar, tempo, etc. Mas ele vai criando um suspense e um desconforto. Nossa, adorei. Depois eu vou pegar é muito artístico, tem poucas falas, é mais você ali consumindo aquelas imagens, é bem interessante sul-coreano também. Também é sul-coreano. Acho que a gente já tratou muito também, não é? Nossa, diquíssima. Enfim, obrigado. Mais uma vez agradeço vocês. Mas eu achei bastante interessante a reflexão que ele faz, porque no caso aqui do Solo Leveling, é um personagem masculino, mas a gente tem toda a pressão social que ele sofre, né? E essa pressão que é impeditiva dele superar, enriquecer, tudo isso, né? E aí é na fantasia, nesse mundo que agora existe, que permite, né, essa superação dele. Sim. É bem legal isso. Eu penso que tá no próprio título, né? Solo Leveling, que é um nivelamento, quer dizer, você
subir de nível sozinho, né? Então, de que maneira ele consegue? Ele é, na verdade, enfim, não podemos dar spoilers, mas é isso. Enquanto ele está neste nosso mundo, todo mundo torce o nariz para ele, olha de cima para baixo, fala, você é aquele cara que sempre sai ferrado das quests, né? E tal, não sei o quê. E ele sou eu, pô, quase morri, sempre a mãe dele falando com ele e tal. De repente ele vai e aí, pela necessidade, ele precisa descobrir formas de... Enfim, não é a força, né? Quer dizer, o que se valoriza hoje, não sei. Não conheço muito da sociedade sul-coreana, né? Mas o que é esse pensamento, essa estratégia? Quer dizer, né? Aquela coisa que é mais premeditada, mais para dentro mesmo, né? Então aquela coisa para fora, ostensiva, exuberante, né? Pô, a pessoa é forte, rica, tal, não sei o quê, enfim... Mas eu achei isso muito, muito cativante mesmo na história. E a gente estava falando sobre ser uma obra que ela tem essa transmedialidade, né? Como que você enxerga essa parte, né, dessas adaptações todas como, assim, um aporte para fortalecer, né, esse tipo de ficção mais de fantasia, especulativa, assim? Porque eu acho que as mídias sul-coreanas têm muito esse costume, né, de fazer essas adaptações. Como você enxerga isso? Eu enxergo primeiro como uma lição para nós, aí eu falando como escritor, né, ficcionista, não como pesquisador acadêmico, mas acho que é algo que deve se perseguir, porque existe em muitas esferas, em muitos espaços da crítica, do meio editorial, essa soberba em relação a outras linguagens. Não, a literatura precisa prevalecer, não sei o quê, cinema tem que vir depois e tal, não sei o quê. Quando a gente fala, na verdade, em literatura no geral, assim, mas principalmente ficção especulativa, ficção fantástica, esse diálogo é excepcional porque você, pensando em literatura, você fura bolhas. Eu falo muito em escolas, né? Às vezes vou conversar com os alunos, vou falar sobre literatura. Mas para falar sobre literatura fantástica, eu preciso trazer referências audiovisuais, né? Porque muitas vezes ninguém leu nada ali. Então, se eu trago alguma série, né, na Netflix, alguma coisa assim, né? Uma coisa mais recente, que tá ali, o pessoal já faz conexões. Fala, gente, pô, vocês gostam disso? Então, por que não dar uma chance pro livro? Né? Então, eu acho... E esse diálogo, nesse caso aqui, eu acho que em tantos outros, né, exemplar, só fortalece o Solo Leveling verso. Esse universo que se constitui ali, porque eu vi um trailer da segunda temporada agora, que eu falei, caramba, como que chegam aqui? É um negócio perto disso aqui, eu falei, caramba, sabe, magnífico e tal, mundos, absolutos, sei lá, monstruosidades, épico, né? Então, eu acho que isso vai enriquecendo o ponto de partida da obra, que seria um web novel, de um jeito que eu não consigo nem imaginar o limite, sabe? Com jogo, sei lá, jogo de tabuleiro. Claro, mercadologicamente falando, é maravilhoso, né? É um produtaço. Mas claro que isso requer um investimento também, requer enfim, a gente sabe das dificuldades. Mas eu vejo da melhor forma possível, porque eu acho que, ao contrário do que muitos pensam, você expande as possibilidades, você traz leitores. Não você afasta os leitores. Não, a pessoa não vai ler o livro para ver. Não, se ela tá louca por aquilo, ela vai buscar tudo. Ainda mais quando não é só uma adaptação, quando tem algum enriquecimento, alguma mudança. Então, acho que a gente precisa desse diálogo para manter a literatura, a força literária, sabe? Com certeza, porque até mesmo é o meu caso. Eu fui ler a webtoon de Solo Leveling depois que eu já tinha assistido a primeira temporada. Porque eu falei, nossa, mas o que acontece depois? E aí eu fiquei pilhada e eu falei, não, vou pegar a webtoon que já tá terminada e vou lá. Aí fui ler. Não concluí ainda, né? Mas a gente tá no caminho. E também já pretendo ler a web novel, que é o livro, né, que deu origem a tudo. Pois é. Quer dizer, ele nasce com a literatura, depois volta, né, em algum momento, talvez. Então, acho que assim, esses ciclos são... Porque a gente está falando de imaginação aqui. A gente está falando de fantasia, e fantasia no sentido literal. Quer dizer, acender a nossa imaginação. Quer dizer, como o facho mesmo, né? Então, a gente precisa disso. A gente precisa dessa iluminação interna, seja para mal, para sinistro, para horror, como eu amo, seja para, enfim, para superação, para outros caminhos aí da nossa humanidade, né? Perfeito. E você falou muito sobre esses aspectos que chamou a sua atenção, mas também teve... Porque, bom, a história gira em torno de ascensão social e individual, né? E você também mencionou sobre jornada do herói, que é um termo que a gente usa muito em literatura, né? Que é como se fosse a base de
muitas histórias, Sim. né? Você consegue enxergar esse tema da ascensão social e individual em outras obras de ficção especulativa? Foi algo que você conseguiu linkar com outras obras também? Sim, sim. Eu acho que principalmente a fantasia trata muito disso, né? De você recorrer a universos, chama-se de mundos secundários, né? Nesse caso seria uma fantasia de portal, porque você tem até os subgêneros dentro dos subgêneros, né? Então você tem a fantasia, aí tem a fantasia de portal, tem a fantasia, alta fantasia, que é aquela que se passa já no universo secundário, tal, e essa de portal que tem essa transição. Mas eu acho que esse modelo, essa estrutura narrativa serve muito a essa jornada do herói, pensando a jornada do herói ou da heroína de um jeito, uma superação, quer dizer, uma superação de uma dificuldade, de um desafio, seja íntimo, seja social, seja num contexto, né? Então, são muitas obras que me vêm à cabeça quando eu leio uma obra dessa, né? Desde as que eu adorava quando eu era pequeno, por exemplo, História Sem Fim, né? O livro História Sem Fim, depois o filme, era completamente apaixonado por ambos, a sequência do filme eu não gosto muito, mas trata disso. Geralmente é um personagem que é o Bastian, né? Aquele menininho que ele é solitário e, enfim, tem uma vida ali meio... sofre bullying, né? Sempre aquela figurinha, principalmente nos anos 80, isso era muito recorrente. Ele se isola numa biblioteca, começa a ler uma história e ele vira personagem dessa história. Quer dizer, a história depende dele para chegar a um final. Só que ela nunca chega, né? Porque ele não quer terminar de ler essa história. Só que então ele se empodera, quer dizer, ele se reconhece como capaz. E quando ele entra na história, ele vira o herói, né? Ele vira uma espécie de herói. Enfim, isso já acho maravilhoso, né? E penso também em Coraline, né? Do Neil Gaiman, tanto o filme quanto a novela, que trata disso, na verdade, ali a gente está falando de uma personagem, da Coraline, né? Que precisa aceitar os pais dela como eles são, o mundo como ele é. Então ela não aceita, ela se acha, os pais são muito esquisitos, muito estranhos, de repente ela vai para um universo onde os outros pais, né, outra mãe e tal, são incríveis. Esses aqui que eu quero, só que ela vai ver que não é bem isso. Então esse outro universo também serve para ela entender que, ok, meus pais são assim, eles são seres humanos, eu preciso entender como eles são. Então a gente está falando de compreensão de si, que é uma baita de uma superação, sabe? Que é uma baita de uma lição. Então eu acho que são inúmeras histórias, né, que vêm à cabeça dentro desse universo, pensando mais do portal, né? Entendi. E aí me veio uma questão agora, né? Já que a gente está falando aí de um tema muito, muito comum, e falando de jornada do herói também, é uma base ali, quase que um método. É interessante a gente pensar que nunca fica chato, assim, nunca acontece, né? Algumas vezes que as histórias ficam repetitivas ou então parecidas com outras, mas é muito difícil esse universo meio que se esgotar em si, né? Sim. Acho que só reforça o que você comentou, que a nossa potência enquanto seres humanos é a criatividade, é a imaginação, né? Sim, por mais que a gente vá para um exercício metalinguístico, como por exemplo, do História Sem Fim, né, que já é lá dos anos 80, mas, enfim, brinca com... a história brinca, quer dizer que o leitor se torna o herói, né, dentro daquela história. Ou como no caso do Solo Leveling, que tem uma estrutura bastante, eu vou colocar entre todas as aspas aqui, banal, mas que a gente não desgruda o olho. Por quê? Por conta disso que a gente falou, da arte, da decupagem, da cadência, né, do que se escolhe ali relatar, do suspense que se cria, porque é muito interessante a gente pensar que, enfim, os caçadores estão cercados de monstruosidades que são lentas na maioria das vezes, então dá tempo de eles ficarem pensando coisas e você fica falando, caramba, mas isso aqui tá meio fora. Não, faz sentido, dá tempo de eles pararem para pensar. Então, assim, a estrutura estética mesmo que pega uma jornada que pode ser banal, de novo, entre todas as aspas, e não é. E aí você chega ao final da história e você tem mais um salto, né, que a gente não fala qual é, mas você tem mais um twist ali que abre margem para todo esse universo que a gente tem. Então, sim, eu acho que a gente sempre vai estar disposto, a gente entra disposto num livro,
né, num livro de fantasia. Eu falo que legal, vamos... Geralmente eu me sinto assim, vamos ver o que o autor ou a autora preparou para mim. Aí, de repente, eu posso virar e falar, tá, isso aqui eu já li muitas vezes e vou deixar para lá. Não, eu já li muitas vezes, mas não escrito, não estruturado dessa forma, quero ler. Então, acho que é um pouco dessa potência, assim. Eu acho que é o que a gente tinha pensado também, né? Que essas narrativas, elas estão dialogando sempre com as aspirações, né? E os medos que o público tem. E é isso que você falou, a gente vai procurar nisso essas superações que não poderiam acontecer de outra forma. Mas eu acho interessante você ter usado essa palavra banal, porque eu vi muitas resenhas, muitas críticas exatamente sobre isso. Nossa, não sei por que todo esse buzz em cima de Solo Leveling. É uma história tão comum. Sabe? Sim. Mas é feito com maestria. Exato. Sabe? É uma história comum, mas é muito bem feita. Então, você realmente te prende, você não consegue parar de ler, né? Sim. Ou de assistir, no caso da animação. E é muito legal a gente ver como que funciona, né? Assim, um autor pegar uma temática que já é tão batida, mas conseguir construir em cima dela uma narrativa que é nova e que te cativa também. Sim, né? sim. Eu acho que o mérito é esse. Muitas histórias, muitos filmes que a gente adorou, caramba, tal. Se você for resumir, pegar o argumento ou um enredo ali, vai ser uma história, sabe? Você vai conseguir descrever em duas linhas. E vai parecer banal. Né? Mas o pacto ficcional que se estabelece, eu acho que isso é muito importante. E aí os quadrinhos... Para mim, eu não sou tanto um leitor de quadrinhos, queria ser mais, mas as leituras de trabalho literárias não me impedem. Os quadrinhos favorecem demais isso. Quer dizer, esse pacto ficcional, esse envolvimento, esse transporte, né? Quando a gente é transportado, seja para uma história realista ou para uma história de fantasia, isso para mim é o essencial. Quer dizer, aquilo que eu estou disposto, para onde vai me levar esse autor ou essa autora. E nesse caso eu acompanho, sabe? Eu estou completamente... integrado àquele grupo de caçadores ali. Então, para mim, ok, é uma história comum, ordinária, mas eu tô ali, eu quero saber o que vai acontecer, porque por causa desses motivos desses estruturantes que a gente já conversou. Muito bom. E dentro desse mundo aqui, você até falou, né, que alguns gêneros de fantasia que seriam um gênero mais de portais. A gente tem lá as masmorras, o sistema, que é o sistema que vai reger aí depois, né, essa elevação de nível, né, que o Jinwoo vai passar. Esses dois pontos, né, tanto a masmorra quanto o sistema, você acha que a gente consegue entender isso aí como uma metáfora para os desafios, né, do dia a dia? Como que fica? Eu acho. Você achou? Qual a leitura é possível? Como sim. que te ressoou, né? Esses espaços. Eu gosto sempre de aceitar as coisas como elas são, num primeiro momento. Quer dizer, a primeira leitura que eu faço no sentido de, ok, isso aqui é um portal para um universo fantástico ou de fantasia, né? Que a gente fala fantástico, às vezes pode ter aquela coisa da hesitação, daquilo de a gente estranhar. Nesse caso, não. Nesse caso está incorporado, só se estranham os monstros ali. Então, eu aceito o pacto, né? Quando eu firmo o pacto com o escritor, eu entendo que eu vou ser levado para um lugar... regido por leis diferentes do que as que regem o nosso mundo. Mas depois fica aquilo na cabeça. Quer dizer, à medida que você conclui a leitura, você fala, qual que é... Eu não quero saber o que ele quis dizer com isso. Eu nunca faço tanto essa pergunta. Eu gosto de sentir como eu recebi. E aí eu entendo como o espaço possível onde o Jinwoo... podia ser a melhor versão dele mesmo. Quer dizer, sabe, o espaço possível que... Ou muito dificilmente seria esse nosso. Quer dizer, então ele precisa ir para esse outro universo para encontrar em si as habilidades que ele nem sabia que ele tinha. Né? Que à medida que ele vai descobrindo, ele fala, nossa, poxa, tal. E aí ele tem uma coisa de uma progressão lá dentro que surpreende a ele. Então... eu vejo esse portal que se abre para esse outro universo como um portal que se abre para a melhor versão dele mesmo. Né? Que não aconteceria se a gente mantivesse aqui uma narração, uma estrutura mais realista, né? Mais compromissada. É uma forma, assim, de ler, mas eu gosto de aceitar as coisas como elas são entregues ali para eu ser completamente transportado. Depois que eu vou fazer essa leitura mais intelectualizada e tal, né? No momento, ter o fascínio. Isso é bem bacana de se ter, assim, como premissa, né? Porque às vezes eu me encaro muito assim, né? Venho de letras e tudo, a gente às vezes não tem
aquele filtro, né? Então eu vou para a leitura já querendo arranjar comparações e tudo, quando que a gente está falando de, né, fantasia, sim, fantástico, sim, né? Então, sim. Primeiro tem o seu eu ali, sim, lendo, né? Isso é muito difícil de fazer, assim, é algo com que eu luto. E quando um livro, por isso que quadrinho geralmente rola, né? Porque você tem aí o quadrinho, você tem imagens, você tem o som, né? Quer dizer, tudo bem, tá escrito ali, mas aquilo tá soando forte na sua cabeça. Tem as onomatopeias e tudo mais. Eu tento sempre deixar o crítico de lado nessa hora. Não é fácil. Não é fácil, mas aqui rolou, por mais que fosse uma leitura de trabalho, aconteceu nos contos da Bora Chung também, assim, que eu vou... Tem vezes que eu não tô gostando muito e aí eu fico prestando muita atenção nas engrenagens, sabe? Mas eu acho que quando a história é forte, quando a história é bem contada, mesmo que seja uma história comum, a gente esquece um pouco as engrenagens e vai pensar nelas depois. E eu procuro fazer isso também quando eu escrevo ficção, né? Aí sim você precisa deixar o crítico de lado. Fala, não, se eu puser isso, a pessoa vai interpretar dessa forma, tal, não sei o quê. Aí você não escreve nada. Nossa, eu imagino. Eu também escrevo algumas coisas, mas sempre caio nessa. Sempre caio. Não, se eu escolher essa palavra, eles vão interpretar dessa forma. Então a sua dica também é... Não, a gente precisa deixar entrar num fluxo, num transe ali, que é quase um transe de leitura de um bom livro, né? Você tentando imaginar aquele seu livro na tua frente, você vai escrevendo. Mas sim, podemos marcar uma conversa um dia sobre. Sim, claro. Oscar, você acha que essa união de dois mundos paralelos, então um que é mais fincado em uma Seul, talvez, em uma cidade grande, como a gente está acostumado, e outro, né, por esse portal, então tem o mundo dos monstros e tal. Você acha que a mistura desses dois mundos favorece as mensagens que ele quer passar, a história que ele quer contar, no sentido de que a gente consegue ser mais empático, tipo isso, por também estar ali fincado em uma realidade com a qual nós estamos acostumados? Sim. Inclusive, é legal que você, de certa forma, apresentou a formulação sobre literatura fantástica do Davi Roas, que é um... Olha só! É um grande pesquisador do fantástico, hoje espanhol. Davi Roas até foi meu supervisor no pós-doutorado lá na Espanha. E ele vincula a expressão do fantástico, e aí falando do fantástico, não tanto da fantasia, mas ele vincula muito ao paradigma de realidade, quer dizer, ele ancora no nosso mundo, né? Quer dizer, ele ancora nisso aqui que a gente viu. O personagem precisa estar nesse mundo, no mundo que a gente reconheça como nosso. Ah, sim. Então, para que a gente... claro que você pode ter uma criatura fantástica no universo, no mundo secundário e tudo mais, mas nesse caso de Solo Leveling, eu acho que esse ancoramento, quer dizer, o fato de ele transitar entre mundos, mas ser um personagem bastante humano, bastante, já que a gente falou de comum também, né? E até abaixo do comum, porque ele é um caçador, enfim, menosprezado e tudo mais. Eu acho que, nesse caso, a empatia com ele é imediata, né? Você se conecta a ele. Para começar uma história, você fala, tá, eu sei que ele vai ficar mais forte de alguma maneira aqui. Então, essa transição dele entre os dois mundos, quer dizer, ela atrai a nossa empatia, mas atrai principalmente por causa da construção de personagem, né? Então, eu estou muito convencido de que a nossa... Como eu posso falar? O nosso prazer dentro de uma história fantástica, de uma história especulativa, depende demais de personagem. Seja ele, mesmo que seja um monstro, uma criatura mágica, mas tem que ter características nas quais a gente se reconheça, né? Eu, particularmente, tudo que eu escrevo está sempre ancorado em seres humanos. Aí eu tô falando, prefiro também essas leituras. Claro que já li histórias protagonizadas por monstros e criaturas mágicas, mas eu prefiro porque aí o meu reconhecimento dentro dessas características, a minha conexão com o personagem é mais intensa. Então sim, eu acho que, e principalmente quando um personagem desse que é frágil, né, entre aspas, vai para um mundo monstruoso, quer dizer, você se conecta mais com ele, como é que ele vai sobreviver àquilo? Né? Você se projeta ali. Você né? se projeta ali, naquela masmorra dupla, né? De repente ele chega numa primeira, que são monstros mais fáceis de matar, e tem uma outra dentro dessa, e aí o bicho pega. Né? Então, só que como é que ele vai sobreviver? Então, a motivação ali da gente entrar, né? Quer dizer, se conectar mesmo com o personagem, ficar mais forte.
sabe? Então, mas esse ancoramento num personagem, né, um ser humano, preferencialmente no meu caso, mas isso é muito do que o Roas fala, né? Você tá partir do real para esse choque com o improvável e fantástico, inexplicável. Uhum. E com essa questão até você falou, né, do ser humano, né, como o ponto principal, né? A gente é muito complexo, né? Então tem todas essas questões que, por exemplo, vai adentrar depois em Solo Leveling. Nesse primeiro volume acho que não chega a pegar, mas quando vai acompanhando a história, porque essa possibilidade, né, de progressão traz aí alguns dilemas para o personagem, né? Ganância, moral, né, ética, até onde você pode ir com esse poder, né, traz tudo isso. Então, como que você enxerga para dentro da ficção especulativa os autores conseguirem dosar, né, trazer esses temas mais complexos e trazer toda a fantasia e o entretenimento, assim, né? É uma atividade bem complicada. Sim, porque a gente está falando essencialmente do ser humano. Do ser humano, às vezes, que ganha poderes demais e no que ele se converte, né? E a gente está cheio, existem inúmeras histórias que tratam disso, daquela pessoa que for poderosa demais e eu penso agora... Nossa, me fugiu o nome daquela série dos heróis... Deuses Americanos? Não, tem o Deuses Americanos, não, mas é uma série da Netflix mesmo, tem o Homelander, né? Putz, é um super-homem... nossa, como é que chama? The Boys. The Boys. Tá. Que a gente tem uma progressão do... E eu me esqueci de novo do nome dele, do super-homem ali. Ele já é meio mal, mas ele vai se tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais poderoso. Ele se torna o verdadeiro vilão ali da série, né? Então a gente tem muito... e eu acho que a ficção especulativa, a ficção fantástica... exponencializa isso, né? Quer dizer, amplifica isso. Você dá poderes, não só um poder ali de reger uma sociedade, um grupo coletivo, mas o mundo, né? Quer dizer, se é um poder sem limite, que a pessoa que até chegar a esse poder era uma pessoa comum, uma pessoa que lutou, tal, de repente ela tem esse poder na mão, como que ela, no que ela se transforma? Então eu acho que esse aspecto da ficção fantástica, né, ele exponencializa alguns aspectos do ser humano. Quer dizer, ele amplifica essas possibilidades no sentido de, caramba, o que essa pessoa vai fazer com tanto poder? Ou ela se corrompe, ou ela se mantém muito virtuosa, ou ela fica ambivalente, né? Tem alguns trabalhos, hora ela é corrompida, hora ela não é. Eu gosto desses personagens ambíguos, sabe? Então... Mas sim, eu acho que quando a gente tem os instrumentos do fantástico para trabalhar ali, a gente pode pegar qualquer característica nossa e submeter o personagem ali dentro e falar, bom, o que vai acontecer com ele? Então vamos levar isso aqui à enésima potência. E é possível, porque a gente está no campo do implausível, né? Uhum. E isso abre nossa mente, né, para pensar, né? Exatamente isso. O que a gente faria com tanto poder? Exatamente. Você julga, você condena aquele personagem rapidamente, mas você fala, tá, e eu? E eu, como é que eu me comportaria? Faria diferente? Tudo muito mais envolvente, cativante. Exato. Quer dizer, é aquela outra leitura que vem um pouco depois, né? Quer dizer, claro, na hora você pode pensar nisso, mas tem aquele fascínio, aquele impacto, aquele maravilhamento. Mas depois vem, puxa, não, é fácil de condenar o Homelander lá, esse personagem do The Boys. Mas e como que eu agiria no lugar dele, tendo esse poder ilimitado, sabe? Então, assim... Não, e também como não você falou, tão simples, né? Nessa primeira leitura, quando você ainda está ali impactado, né, pela grandiosidade do que está acontecendo, o seu julgamento fica até duvidoso, porque você fala, tudo bem, tá para você também como leitor, tudo é válido. Sim. Mesmo quando esse personagem passa dos limites. Sim, sim, é exato. Muito interessante. Você aceita o pacto, né? Você embarca no pacto. Se a história é bem contada, bem estruturada, não importa se ela é uma história que já foi muitas vezes contada ou que já te lembra de muitas histórias, mas você aceita o pacto. Chega o ponto, você pode largar o pacto. Você fala, eu quero pagar a multa aqui, devolver os 3 aluguéis e devolver o livro. Mas quando a gente vai até o final, a gente fala, cara, é isso. A gente aceitou o pacto e tudo podia. Aconteceu, enfim. Sim. São muitos aspectos que fazem a gente se cativar pela história, né? Sim. É muito bacana isso. Uma dúvida, esse foi, talvez, né, é o que você falou, o primeiro quadrinho coreano seu que você se lembra? Olha, sim. Acho que sim, Bruna. Que eu me lembre, preciso ver minha lista lá, mas eu não me lembro. Leio mangás, poucos, mas não me lembro de ter lido outro. Posso estar enganado. Tá. E dentro do que ele propõe, etc., e do que você já pesquisou a respeito de anime, filme, etc. dele,
por que você acha que atraiu tanto um público mundial, principalmente brasileiro? Lembrando que ele também foi, né, um webtoon e as pessoas, né, também estão consumindo à beça, né, essas histórias. Ao que você poderia atribuir esse grande boom dele, esse sucesso? Olha, eu atribuiria, falando de maneira quase leiga, né, mais de observador do mercado, tal, mas vendo o que acontece dentro da literatura, principalmente, né, eu veria como um resultado de uma conjuntura de fatores, muitos deles dependendo de um próprio estímulo do governo sul-coreano, né, que eu acho que tem esse fomento incrível por trabalhos artísticos, né? Produtos artísticos, enfim, de várias linguagens. Penso numa conjuntura em que o K-pop já chega, aqui no Brasil, principalmente, chega com muita força, quer dizer, você já tem uma infinidade de fãs, né, da música popular coreana e tal, quer dizer, que então já está predisposta a consumir, a conhecer mais outros produtos, né? Uma vez que ele já foi batizado assim em um aspecto da cultura, se torna mais suscetível, né, para consumir outras. Exato, né? Exato. Penso em doramas também, sabe? As séries, né? Séries asiáticas, mas muitas das quais sul-coreanas, que chegam com uma força tremenda também, assim, são muito consumidas, muito vistas, né? Você procura pelos streamings, aí você tem, enfim, muita coisa. Mas eu atribuo também a qualidade estética, sabe? Esse perfume diferente que emana da obra, que você abre, só bater o olho, você já fala, tá, caramba, estou diante de um traço que eu reconheço como oriental, enfim, né? No meu caráter, sei lá, meu perfil super leigo, mas que ao mesmo tempo me atrai, me fascina, me assusta um pouco. Então eu acho que tem uma mistura de sentimentos causada pelo primeiro contato com a obra que contribui para isso, assim, sabe? Mas eu acho que é um interesse mesmo por... E o interesse mesmo por histórias contadas de maneiras diferentes. Eu acho que por mais que a gente está muito acostumado aos países anglófonos, né? Estados Unidos, Europa, Inglaterra, tudo isso que vem, né? Sim. Com influxo tremendo aqui, chega uma hora que a gente quer, como público mesmo, leitor, consumidor, a gente quer conhecer outras formas de contar essas histórias, né? Então, penso que é um fenômeno meio parecido com o que tem acontecido com as autoras latino-americanas, de horror, do fantástico, do gótico, né? Quer dizer, elas chegam com uma força tremenda. Não à toa nós temos autoras também sul-coreanas asiáticas que escrevem dentro desse registro, a própria Bora Chung, né? Que vem nesse campo. E então eu acho que é uma busca por outras maneiras de contar as histórias às quais a gente está acostumado. Ou às vezes a gente nem está acostumado, são histórias realmente originais e tal. Eu acho que essa conjuntura, assim, sabe? Me parece que cria um espaço muito favorável para obras. E, claro, o fato de uma sul-coreana ter ganhado o prêmio Nobel recentemente, né? Isso é óbvio que por mais que seja um prêmio, literatura e tal, isso atrai muita atenção do mercado para autores, autoras e respinga em outras linguagens também. Sim. E até entre pessoas que consomem mangás, animes e tal, eu cheguei a perguntar se já tinham visto o anime, e muitos falaram que sim, e poucos sabiam que era coreano. Então acho que isso também valida muito a história em si. Porque curtiram a abordagem, o traço, né, o enredo, e foram assistir sem nem saber Coreia. Quer dizer, gostaram porque era bom. Por ele. Mas com certeza esses outros fatores, né? K-pop, K-drama, esse momento todo que a gente está tendo, óbvio que também influencia outros leitores, né? Sim. Inclusive tem até uma livraria, né? Acho que aqui no Bom Retiro. Aigo. Sim. Só livros... são só sul-coreanos? Não, asiáticos. Não. São livros gerais, assim, mas elas têm uma curadoria bem engajada, digamos assim. Preciso conhecer. Em autores migrantes, né? Elas trazem muitos livros de autores da diáspora. Não só sul-coreana, mas também colombiana, boliviana, tudo. Entendi.
Agora, interessante a gente falando sobre tudo isso, porque uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, o próprio Solo Leveling, a abertura da animação é feita por um grupo de K-pop. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a música, tá tudo... Uma coisa vai envolvendo a outra. E sim, eu lembro quando a gente teve no Anime Friends, né, nesse ano, quando a gente falou sobre Solo Leveling, assim... Muita gente reconheceu o nome e né, ficou empolgado, assim. Então, e outros títulos que a gente falou antes e depois, talvez bem poucas pessoas conheciam, mas o Solo Leveling meio que furou a bolha do Webtoon, a bolha do quadrinho coreano. Quando eu comentei que eu viria aqui conversar com vocês e tal, não foram poucas pessoas, falando sobre Solo Leveling, não foram poucas pessoas que eu postei stories, pessoas vieram falando, nossa, pá, que legal, que não sei o quê. Só que falando, acho que mais do anime, né? Não sei se tantas leram o quadrinho, mas algumas eu sei que leram, mas assim, me impressionou. Eu falei, tá, como eu disse, assim, pra mim é um universo quase que paralelo, é quase uma masmorra. Mas que eu tô adorando conhecer. E uma coisa que é interessante, que tem a ver também aqui, é um mundo de fantasia, mas que também pode a gente entender com a questão da gamificação, né? Porque existe uma premissa aqui de game dentro da obra. E que até você falou do História Sem Fim, que o personagem entrava dentro das histórias que ele tá lendo. Aqui é como se o Dinu entrasse dentro de um jogo, né? Sim. E isso também é uma premissa bastante utilizada em narrativas de mangás também, né? Que tem até um gênero que chama Isekai. Que é desse, que o personagem entra dentro de outra história, né? De um jogo, de um livro, de uma série, alguma coisa assim. E eu acho que isso também, né, traz essa potência para as pessoas se interessarem por a história e conhecerem mais, talvez. Sim. Eu acho que essa linguagem, né, quer dizer, esse pensamento da história, ele progride até certo ponto e de repente ele vai dar um outro salto de uma progressão num outro nível que, enfim, entra nesse campo do sistema. Mas isso é muito reconhecível por um público que está muito imerso no universo dos games, né? E eu faço até um paralelo com... Eu acho que hoje a gente tem uma quantidade cada vez maior também de narrativas gamificadas, narrativas de fantasia, porque são pessoas que, a partir de um certo momento, dos anos 90 em diante, 2000... jogaram muito, né? Jogaram muito, estão virando adultas, que é um paralelo que eu faço com o pessoal que gosta de horror. Eu fui criança dos anos 80 em diante, né? E foi quando eu via filme de horror e terror sem parar. De repente eu fiquei adulto e queria ler, queria escrever sobre isso, queria pesquisar isso. Então, eu acho perfeitamente natural que você tenha um interesse cada vez maior, e não só de público leitor, mas de crítica mesmo, de olhar para essas obras que tem estrutura gamificada, né? Porque eles pegam quase que uma era de ouro ali dos anos 90 em diante, né? De Playstations e tudo mais, com os consoles que ficam cada vez mais sofisticados, e isso, de novo, favorece aquilo que a gente falou, aquele diálogo entre linguagens que precisa acontecer. Ele não pode os espaços não podem se alienar. Então, eu acho sintomático que aconteça, e eu, que não sou um jogador, tô super dentro aqui da dinâmica. Você chega a pensar em alguma outra narrativa que tem, assim, também essa questão de gamificação? Ou... Puxa, sempre tem, assim, de bate-pronto. Eu preciso me lembrar aqui de alguma coisa. Eu penso, sempre eu vejo essas, né, como uma espécie de gradação, de uma maneira meio torta, os deuses americanos, né, o livro principalmente, o Shadow ali eu vejo como um personagem que vai superando, claro que acho que não é uma estrutura muito consciente, mas ele vai progredindo, vai passando ali, né, dentro daquele universo, quase como fases mesmo, né, com os capítulos ali estruturados daquela forma. Não assisti a série, né, quero, mas eu gosto muito do livro. Mas eu vejo essa estrutura, de novo, de uma jornada heróica ali que vai passando, vai superando os desafios até chegar num certo ponto em que tem uma reviravolta ali. Melhor, né, a gente não falar, porque senão estraga o prazer. Mas é que de cabeça me vem agora essa história. Legal. Mas é bem interessante isso que você falou desse paralelo, né? Da gente sermos assim, jogadores ou pessoas que tinham esse hobby, que agora cresceram e estão trabalhando nisso e trazendo isso assim, para suas profissões, né? Sim.
A gente gravou um episódio antes sobre o contrapeso, que foi um livro... ficção científica. Sim, eu vi o episódio com o André. Inteligência artificial, então deixa tudo... Então, assim, aí como você falou sobre o Dinu tá buscando nesse portal a melhor versão dele. A gente tá vivendo isso, né? As pessoas querem o metaverso, as pessoas querem a sua melhor versão. Sim. Então é lógico que uma história dessa vai fazer sentido. Repercute, ela ecoa, ela cala dentro da gente, cala fundo, né? Que você fala, puxa, é ali que ele vai se resolver, é ali que ele vai chegar tal ao melhor estado dele mesmo, né? O que a gente busca, mas que eu acho que às vezes também isso é preciso deixar claro nas histórias. Como Coraline, por exemplo. A gente precisa aceitar as coisas como elas são. É que no caso do Dinu, ele tá pronto para evoluir. Assim, ele é todo estruturadinho para apresentar habilidades que não são tão reconhecidas, né? Mas é importante ter o outro lado, que é falar, olha, as coisas são como elas são. Aceite, não? Senão você vai ficar idealizando, você vai ficar frustrada e é perigoso. Então, eu acho que para os dois caminhos, né, a gente tem essas estratégias que funcionam. De gamificação, eu não sei se vocês concordam, mas me veio o Round Six na cabeça. Ah, super. Você Claro, acha que claro. entra Nossa, também? sim, porque Beleza. aí você tem o... Porque eles são os jogadores, Literalmente, né? sim. E E é é sul-coreana também, né? Sim. Sim, é verdade. E Não, um sucesso. completo. Estrondoso. Então tá Estrondoso. bom, tô Não, pensando super. certo. É, Ok. agora, pronto, um exemplo muito melhor que o dos americanos. Faz muito sentido. Completamente. É uma série que furou completamente a bolha. Sim. Então, só mostra o quanto que nós queremos consumir, sei lá, essa espécie Sim, de sim, jogo da vida real. Jogo e tem esse caráter estético diferente, sabe? Você só bater o olho e já fala, tá, seja apenas personagens sul-coreanos e tudo mais, mas você bate o olho e já, por exemplo, o horror sul-coreano, filmes de horror sul-coreano, foram os que de melhor recentemente, né? Exuma. Eu ia falar isso pra você. Sim, Exuma, maravilhoso. Esse foi um dos melhores. Eu escrevi na minha coluna da Galileu, fiz uma coluna só sobre esse filme e um filme indiano chama Brahma Yugan. Que os melhores filmes que eu vi de horror esse ano são completamente de fora do eixo. Brahma Yugan, Passou no festival? Capaz de ter passado, mas eu acessei ele por meios locadora, internet. internet. Eu acho que eu vi também, mas depois a gente conversa. É um preto e branco, então não, abafa, não é não. Não, mas o Exuma eu acho maravilhoso. E aí eu acho que tem um diálogo interessante, se der um tempinho para falar. Pode falar. Que tem muito de fantasia naquele filme. Eu vejo ele quase como uma dark fantasy, assim. Quer dizer, ele tem muito desse universo mágico muito assustador, né? Do imaginário. Das fábulas ali, né? Das fábulas, de religiões e de mitos, entrando num contexto, um contexto muito problemático, que é a relação da Coreia com o Japão, né? Então, mesmo o Lamento, né? Aquele The Wailing, que é muito sobre isso. André falou também. Que são, acho que são os dois grandes chamarizes, assim, fora os filmes do Bong Joon, o do Parasita, o Joon-ho, que ele tem o Hospedeiro, né? Que eu acho que já é um outro... É um horror urbano ali, mas eu penso muito tanto no Exuma quanto no Lamento, com estruturas parecidas, centradas nessa problematização entre a relação da Coreia com o Japão, né? O colonialismo do Japão, mas trazendo muito essa coisa do mundo mágico, do imaginário que invade aquele cotidiano. Principalmente o Exuma. O Exuma eu gosto mais. Assim, o Lamento eu acho que são muitos filmes dentro de um filme. Uma hora ele se dispersa. Mas o Exuma eu acho, nossa, uma preciosidade. Traz muito essa coisa de novo, desse universo que está ali, presente na cabeça dos sul-coreanos. Coletivo ali, que se manifesta de um jeito muito assustador. Eu confesso que eu fui assistir no cinema. Preciso rever, porque muitas cenas eu estava de olho fechado. Porque eu fui sozinha. Eu não tive nenhum apoio, sabe? Não tinha ninguém pra pegar na mão ali. Num desconhecido. A pipoca tinha acabado, sabe? Então, eu preciso rever. Mas eu confesso que me pegou muito, assim. Tem uma cena ali, que é uma cena específica que pra mim é o auge do cinema de horror. Gente, não assisti ainda. Eu preciso assistir. Sem spoilers, mas tem. Na mostra. Lógico, só tem ator que eu gosto. Eu queria ter ido ver. Eu gosto de terror e eu gosto dos atores. Imperdível. E é com o ator do Old Boy, né? Sim. Ele faz enfim, tem um papel protagonista praticamente. Enfim, um filme muito bom, a gente indica. Voltando para o Solo Leve, pra gente finalizar. Agora que você já leu esse primeiro volume e alguém chega e te pergunta, né? O que ficou, né, ressoando para você? Como que você explica
o que você sentiu, quais mensagens você vai levar com você, se é que vai ter alguma. Não sei, como que o livro mexeu repercutiu. com você. Isso. Eu acho que nesse sentido. Bom, primeiro que eu quero ler os outros, assim, porque ele termina com um gancho ali, um cliffhanger, né? Que a gente chama. Tá ali, tá pronto, até tem um petisquinho do próximo volume. Seria a primeira coisa que eu diria, olha, não só gostei, para essa pessoa que me perguntasse, gostei como quero ler os outros. Legal. E por que eu gostei? Eu falo justamente por causa dessa energia, essa atmosfera, esse perfume que emana, que é diferente, né? Que a gente sente que está diante de uma história com ritmo, arte sim, mas com ritmo um pouco diferente, com uma cadência um pouco diferente, com um andamento um pouco diferente, que permite que a gente se detenha, sabe? Que a gente vá devagar nela também. Por mais que seja uma história rápida, que você vai passando rápida nela. Então, eu acho que assim, por mais que esse enredo seja comum, eu diria que eu me conectei o suficiente pelo Jin-Woo. Assim, eu quero saber o que vai acontecer com ele. Eu acho que ele é um personagem carismático e ele é muito economicamente carismático. Ali não se faz força para deixar ele carismático, mas eu acho que principalmente por esse jeitão, esse perfume diferente mesmo, que, né, não sei como acho que por público coreano que está acostumado, mas para mim, eu não estou acostumado a consumir, isso para mim veio com muita força, assim, sabe? Me pegou muito toda essa atmosfera a ponto de eu querer seguir, independentemente de a gente conversar mais sobre eles ou não. Que bom, que bom. Muito bom. Isso que você falou sobre a construção do personagem é bem bacana. E, inclusive, tem um colega nosso lá da USP fazendo uma iniciação científica sobre o Jin-Woo como o personagem. Que legal, que legal. Porque merece, acho que vale um estudo. Acho que vai sair artigo. Tomara. Eu compartilho quando eu ficar sabendo. Eu leio muito pouco, eu leio muito artigo para avaliação em periódicos, ainda tem muito pouca coisa escrita sobre a ficção fantástica tal sul-coreana. Eu acho que agora sobre a Bora Chung tem aparecido algumas coisas mais, mas enfim, fica aí o convite. E para finalizar, vamos aí, pode fazer o seu jabá, falar dos seus contatos, fazer indicações do que você quer que a gente leia, o que você acha que todo mundo deve ver. Nossa. Se tem essa mesma vibe, qualquer coisa, pode ir soltando. Tá, bom, primeiro eu quero agradecer vocês duas, Bruna e Denise, pela conversa. Foi deliciosa, agradecer quem está acompanhando a gente. Eu tô pelo Instagram, @OscarNestares, né? N de nariz e Z no final. Então, queria falar de Tênebra também, que é a nossa biblioteca digital de narrativas obscuras brasileiras, que é uma iniciativa que eu tenho junto com o professor Júlio França, professor da Estadual do Rio de Janeiro, que é um site onde a gente toda terça coloca uma história brasileira em domínio público assustadora, gótica, que a gente encontra em pesquisas. Então hoje, né, hoje que a gente está gravando, a gente chegou a 190 obras publicadas. Virou um livro, né, publicado pela Fósforo. É uma antologia que vai ter um segundo volume, agora do século XX. Enfim. Qual é o título do livro? Do livro é Tênebra. É Tênebra mesmo? Tênebra, Narrativas Brasileiras de Horror de 1839 a 1899. E agora a gente vai para o século XX, depois, primeira metade do século XX. E é isso, aí eu tenho os meus livros, né? Tem o Billy Negra, que é o meu romance, tá tudo no meu site, lá o terratreva.com, quem quiser acompanhar. Mas é isso, eu quero agradecer demais o convite de vocês e recomendações de leitura. Bom, leiam literatura coreana. Eu tô absolutamente fascinado, sabe, por literatura, e por literatura entendo quadrinhos também, porque a gente tem todo um debate sobre quadrinho e literatura. Pra gente também. Tanto que eu tenho uma grande amiga, Natália Xavier Tomás, que se formou, fez doutorado comigo no programa de letras lá da FEFELESH e pesquisou quadrinhos nacionais. Então, lendo quadrinhos como literatura. Então, leiam. Eu, particularmente, vou ler os outros solo levelings, quero conhecer o Horizonte também. Mas leiam Bora Chung, leiam a Han Kang, enfim. A gente tem um contingente de autoras, principalmente autoras, né? Chegando com muita força, e é isso, são histórias imaginadas de um jeito, quer dizer, histórias que a gente conhece imaginadas de um jeito um pouco diferente, esteticamente trabalhadas de uma forma a qual a gente não está tão acostumado, isso já é, por si só, um mérito. Então, acho que seria isso. E agradeço demais vocês. E é você falando, hein? Não somos nós aqui não, ó.
falando sobre literatura coreana. Então, certeza, aí, ó, não. é um selo de aprovação aí. Livre, espontânea vontade. Eu fiquei muito contente, assim, de ver a sua empolgação com o nosso convite e por você ter abraçado, né, a nossa proposta de ler esse livro. Sempre. E assim, por você ter gostado tanto. A gente ficou bastante feliz mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. E depois a gente vem, eu e Bruna, com mais um episódio pra gente falar com spoilers aí, nossas impressões sobre Solo Leveling, em comparação com a primeira temporada do anime. Então já podem maratonar, que a gente vai fazer esses paralelos. É o que eu vou fazer agora. Ok. Depois de ler, vou maratonar. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Oscar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.